pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vim falar sobre medidas. Olha só, nós utilizamos diversas formas para medir as coisas. Então, por exemplo, eu posso medir esse meu marcador aqui de texto. Qual o tamanho dele, né? Então, qual o tamanho que ele vai ter? Para isso, vocês usam um objeto no dia a dia de vocês, que é a régua. Então, aqui eu tenho essa régua aqui. Como a gente pode ver, ela tem alguns números. Então, começa pelo 0, que é quando a gente vai medir. Então, por exemplo, quando eu vou medir esta caneta, eu coloco na ponta o 0 e vou ver até onde ela vai, certo? Isso daqui é uma graduação. Então, ela está graduada. Assim como tem copos, se vocês verem na cozinha, tem copos graduados. Então, você vai ver alguns tipos de medida. Por exemplo, litro, líquidos, para medir quantidade de líquidos. Nesse caso aqui, a gente vai usar as medidas de comprimento. Então, essa primeira medida que eu vou, nessa videoaula, falar com vocês, sobre comprimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns casos, veja só. Eu tenho esta linha, olha só, esta linha. Então, eu posso utilizar a régua para medir. Eu quero saber qual o tamanho dessa linha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua, colocar ela no início. Veja só, importante lembrar, ela está no 0, ela começa do 0. Eu não posso fazer isso daqui, ó, porque está errado. Esse intervalo aqui significa que tem 1. Então, eu tenho que começar pelo 0. Então, qualquer coisa que vocês forem medir, comecem pelo 0. E eu vou ver, então, onde termina. Então, nesse caso aqui, ó, ela termina justamente aqui. Ou seja, ela tem 8, porque aqui tá me marcando 8,5, eu tenho na metade. Então, eu tenho 8,5. Então, eu vou marcar aqui, ó, 8,5. Porque se eu for ver aqui nessa graduação, ele tem um espaço entre o 8 e o 9 de 10. Então, cada pontinho desse significa 1 milímetro. Então, outra coisa. Eu falei que tem 8,5. O quê? Centímetros. Então, ó, centímetros. Porque é essa medida aqui que eu tenho na régua. Eu posso escrever desta outra forma, 8,5 cm. Veja só, cm, porque é uma abreviatura de centímetro, tá? Então, aqui é uma abreviatura disso daqui. Então, para não ter que ficar toda hora escrevendo centímetro, eu escrevo cm, que significa centímetro. Agora, por exemplo, aqui, vou dar um outro exemplo. Eu quero pegar esse meu esmalte, meu vidrinho de esmalte, e eu quero saber, por exemplo, a medida da tampa, do comprimento da tampa. Então, eu vou pegar aqui esta medida aqui. Eu vou usar o quê? Eu posso usar régua para isso, certo? Então, a régua, ela é um instrumento de medida, tudo bem? Eu tenho outros instrumentos de medida, trena, por exemplo, que é muito utilizado na construção civil, tá? É um exemplo, a fita métrica, que vocês veem as costureiras usarem, por exemplo, né? Para fazer a medição das peças, dos panos, para fazer as roupas, tá? Agora, veja só, vamos dizer que eu tenho a sala de aula. Então, vocês, aqui tem uma representação da sala de aula, vocês lembram, então, da sala de aula de vocês. O que acontece aqui? Eu quero saber a medida da parede, que está a lousa. Eu posso utilizar a régua para medir? Posso, não aqui no desenho. Vamos imaginar uma sala de aula real. Posso, só que ela vai me dar mais trabalho no caso, ela para fazer essa medição. Então, o centímetro não é adequado. A régua, o centímetro, ele foi adequado para medir essa linha. Agora, a parede. No caso da parede, eu vou utilizar o quê? Os metros, tá? Então, eu vou utilizar o metro. Então, que eu represento
como m, tá? Então, o m representa o metro. Então, quantos metros tem a parede? 2 metros, 3 metros, é a medida mais adequada. Agora, por exemplo, para medir a altura, eu quero saber a altura aqui da menininha. Então, pense na altura de vocês. Como é que se você fala a sua altura? Ah, eu tenho 1 metro e alguma coisa, né? E alguns centímetros. Então, eu posso medir só em centímetro? Posso, mas a mais adequada é o quê? É o metro. Também, como aqui, tá? Então, nós falamos que nós temos 1 metro e alguns centímetros, por exemplo, 1,65 m, significa que é 1,65 m, tá? Agora, se eu trazer para você essa situação aqui, olha só, eu tenho um mapa da cidade. Aqui, a nossa escola, provavelmente, ela está mais ou menos por aqui, ó, nesse pontinho aqui. Vamos dizer que você mora aqui, ó, ou mora do outro lado da cidade, enfim. Qual é essa distância? Então, tá vendo, ó, eu tenho toda essa distância aqui para fazer. Eu posso fazer em centímetro? Eu posso medir com a régua? Pode, mas não é a mais adequada. Então, existe uma outra medida, né, que nós chamamos de quilômetro, tá? Então, um quilômetro, que é a medida mais adequada quando você quer saber longas distâncias, ao invés de ser em centímetro ou mesmo em metro. Então, você utiliza aqui, ó, o quilômetro, tá certo? Muito bem, aqui eu tenho nessa tabelinha, veja só, como é que eu represento? Aqui eu tenho o metro, né? Nós estamos falando do metro, tá? Então, eu vou representar o metro como m, como vocês viram aqui, ó. O metro é desse jeito. Eu representei aqui também o centímetro, né? Então, o centímetro, ele tá aqui, ó. O S e o M. Quando a gente quer fazer medidas bem menores que os centímetros, nós temos o milímetro. O milímetro é são 2 M's aqui, ó. Esses dois, então significa que é milímetro. Existe uma outra medida entre o centímetro e o metro, que é o decímetro. Então, a gente vai representar desta forma, o D e o M. Agora, quando a gente quer utilizar para medir objetos, lugares, precisa ser maior, eu vou usar essas outras medidas depois aqui do metro. Então, eu tenho o decâmetro, que eu vou representar como D, AM, tá? Eu tenho o hectômetro, que é o H e o M, e eu tenho o quilômetro, que foi o que eu utilizei aqui, que é o K e o M, que vocês também estão acostumados. A gente está mais acostumado no nosso dia a dia com quilômetro, com metro, e com centímetro e com milímetro também, tá certo? Agora, como é que a gente transforma essas medidas? Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira medir aqui, como eu falei para vocês, olha só, a minha tampa do meu vidro de esmalte. Eu tenho, como vocês podem ver aqui, ó, 4 centímetros, mais ou menos 4 centímetros. Então, 4 centímetros, ele ficaria aqui, né, ó. 4 centímetros ele ficaria aqui. Ó, mas se eu perguntar para você quantos metros, eu quero saber essa medida em metros. Como é que eu vou fazer para saber que transformar essa medida que está em centímetro, eu quero em metros? Como é que eu vou fazer? Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que sair desta casa do centímetro, veja só, e pular para esta casa primeiro, tá? Então, quando eu pulo de uma casa e venho de uma casa, parto daqui e venho para cá, olha só, cheguei aqui, eu tenho que dividir por 10, tá? Ah, mas eu quero em metro. Então, eu vou ter que pular desta casa para essa. Olha só, vou dividir também por 10. Então, vocês estão vendo aqui que se eu sair do centímetro para chegar aqui no metro, que é o meu objetivo aqui da pergunta, eu vou ter que dividir por quanto? Por 100. Olha só, eu tenho 2 zeros, eu acrescento os 2 zeros. Então, eu vou dividir por 100, tá? Olha só aqui. Eu contei 2, vou dividir por 100 aqui. Então, como é que vai ficar? Eu vou pegar o 4
e vou dividir por 100. Então, ao fazer essa continha, lembrando, eu vou ter que colocar o quê? Eu não consigo dividir 4 por 100, eu vou colocar o 0 e vou colocar o 0 aqui obrigatoriamente. 40 eu consigo dividir por 100? Não, então eu vou colocar mais um 0 e coloco outro 0 aqui. Agora, eu tenho 400 dividido por 100. No caso aqui, eu poderia cortar os zeros e ficar 4 dividido por 1, que dá 4. Então, 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, este valor de 4 centímetros da minha tampinha, que é 4 centímetros, em metro, vai ter o quê? 0,04 metros. Eu sempre tenho que colocar aqui, ó. Aqui eu não coloquei, né? Aqui é centímetro. Tá certo? Agora, quando eu quero fazer o contrário, eu quero transformar o metro em centímetro. Vamos dizer que eu tenha aqui 4 metros. Olha, eu tenho 4 metros aqui. Então, eu tenho 4 metros. Eu quero transformar em centímetros. Como é que eu faço? Eu tenho que sair desta casa e vir para cá. Aqui eu dividi. Aqui eu tenho que fazer o contrário. O contrário é multiplicar. Eu vou multiplicar por 10. Aí, só que eu quero chegar nessa casa. Eu vou sair daqui e vir para cá. Vou fazer vezes 10. Certo? Então, para eu sair desta casa do metro e vir para o centímetro, eu vou multiplicar por quanto? Eu tenho 10 vezes 10 é igual a 100. É só contar, ó. Você vai colocar 1 e contar quantos zeros tem. 1, 2. Então, são 2 zeros. Muito bem. Aí agora, então, eu vou resolver essa continha, olha só. Eu vou multiplicar, então, quem? O 4, que é o valor que eu tenho, vezes quem? Vezes 100. Eu posso fazer isso aqui, eu posso até colocar o 100 aqui, né, para facilitar para mim, como eu falo para vocês. Número maior a gente pode colocar em cima, porque o resultado não altera. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 1, 4. Tem alguma vírgula? Não, então eu não corto. O resultado deu o quê? 400. Significa que aqui o resultado vai ser 400 centímetros. Então, 4 metros é igual a 400 centímetros, quando eu quero transformar medidas, certo?